Olá! Um coração sincero tem muito valor. Nos nossos relacionamentos, nós detestamos a falsidade e desejamos que as outras pessoas sejam sinceras conosco. Pois bem, não é diferente em relação a Deus. Deus também quer que a nossa fé seja verdadeira e sincera. No Evangelho de hoje, Jesus denuncia algo terrível para o ser humano. Quando o ser humano inventa regras e regulamentos e acha que por cumprir exteriormente estas regras e regulamentos, está agradando Deus de alguma forma. Jesus nos lembra de que não vale nada honrarmos a Deus com os nossos lábios se o nosso coração está longe dele. Que bom que o Espírito Santo coloca em nós a verdadeira fé. Nos deu esta fé pelo batismo e continua alimentando uma fé sincera pela sua palavra e pelos seus sacramentos. Que Deus abençoe este momento de pregação semanal online, que iniciamos em nome do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amar, amar, nosso irmão.
De coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor do seu nome, nos perdoou de todos os nossos pecados. E aos que creem no seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Salmo 14. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo. Eles são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Isaías 29, 11 a 19. Agora, para vocês, todas as visões são como se fosse uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem:
Ninguém nos pode ver. Ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens não vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. O Santo Evangelho da Palavra de Deus para o dia de hoje encontramos em Marcos capítulo 7, versículos 1 a 13. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Até aqui essa palavra do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar.
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. É inevitável em nossa vida que tenhamos que seguir algumas regras. Quando entramos no carro, por exemplo, logo colocamos o cinto de segurança. Ao vermos o sinal vermelho, paramos o carro. E quando você anda na rua, certamente não joga o lixo no chão. E assim eu poderia citar muitos e muitos exemplos de regras que nós seguimos em nosso dia a dia. Mas pode acontecer de que algumas pessoas não entendam bem porque estão seguindo as regras. O pai, estressado, entra no carro e logo grita com o seu filho: "Coloca logo o cinto de segurança porque eu não quero ser multado." Ou como um conhecido me disse certa vez: "Cuide para não jogar lixo na rua, vai que alguém esteja filmando e você seja detonado depois numa rede social." De fato, muitos não refletem sobre a razão do que fazem e apenas seguem regras por causa do medo da punição ou para aparentar uma certa educação e não ser incomodado. É interessante que o texto do Evangelho que nós ouvimos, escrito há quase 2000 anos, fala de duas regras que são importantes para nós hoje. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado e antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Lavar as mãos e se lavar e higienizar as coisas que vêm do mercado. Regras que os líderes religiosos dos judeus seguiam há 2000 anos atrás e que nós continuamos seguindo em 2021. Bons costumes que prezam pela higiene, pela saúde. Lavar as mãos, por exemplo, algo extremamente simples, mas, como estamos vendo, pode salvar vidas e ajudar a conter doenças. Mas vejam só, justamente os discípulos de Jesus não estavam seguindo estas regras. E a patrulha estava lá para apontar o dedo. Por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Perguntaram os fariseus e mestres da lei a Jesus.
Até poderíamos esperar que Jesus fosse pedir desculpas pela falta de educação dos discípulos e ordenasse que eles lavassem as suas mãos antes de comer. Mas o que vemos é que Jesus fica muito irritado com aquela cobrança. Por quê? A questão é que não era com higiene e saúde que eles estavam preocupados. Assim como a pessoa que usa o cinto de segurança só para não ser multado, eles não pensavam no sentido daquele costume, mas eles entendiam que lavar ou não as mãos era uma questão ritual, de pureza espiritual. Em outras palavras, lavar as mãos, naquele caso, era uma forma de obedecer a Deus e tornar-se melhor diante dele. E não lavar era pecado. O caso é que, além da Torá, que era a Bíblia dos judeus, os fariseus e saduceus também seguiam a Mishnah, que era um compêndio da tradição oral dos antigos e que estabelecia centenas de regras e regulamentos que os judeus deveriam observar. Existia, portanto, os mandamentos de Deus de um lado e, de outro lado, este outro regulamento que explicava nos mínimos detalhes o que fazer e o que não fazer. Jesus então denuncia uma coisa importante. Eles estavam preocupados demais com as regras humanas. E isso tinha uma razão. E Jesus coloca o dedo na ferida. É que aqueles líderes religiosos usavam estas regras como uma espécie de cortina de fumaça para desviar a atenção do que realmente importava. Quem olhava para os fariseus e os mestres da lei logo perceberia que eles eram muito zelosos com os regulamentos, mas ao mesmo tempo dificilmente veria amor, misericórdia, compaixão e bondade, características de quem realmente crê em Deus. Percebam que o nosso texto nos diz: os fariseus e os mestres da lei saem de Jerusalém e vão até onde Jesus está. E alguém pode pensar, mas que bom, eles querem ouvir Jesus. Nada disso. Eles se aproximam apenas para encontrar picuinhas e motivos para acusá-lo. Como diríamos hoje, eram os cri-cris na volta de Jesus, sempre criticando e apontando falhas. A reação de Jesus, portanto, é clara e certeira. Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Eles eram religiosos, mas não temiam a Deus. Na aparência eram os melhores, mas o seu coração, na verdade, estava morto, sem fé. Querido irmão, querida irmã, o alerta de Jesus serve também para o nosso tempo e para nós mesmos. Também nós devemos ter cuidado de não seguirmos a religião de forma externa e superficial, como se os rituais que praticamos ou as regras que seguimos nos tornassem melhores do que os outros, ou pior ainda, como se isto tudo nos tornasse mais santos e mais dignos diante de Deus. Devemos também ter o cuidado de não deixar a pregação entrar por um ouvido e sair pelo outro, de não orar apenas com a boca sem pensar no que estamos fazendo. Devemos cuidar para não vir ao culto, fazer nossa oferta, estar na igreja apenas para ser visto pelas pessoas e pelo pastor. A repreensão de Jesus nos faz pensar sobre as regras que nós criamos para criticar e apontar o dedo para o outro, ou para definir quem é mais e quem é menos cristão. Essa religiosidade externa não salva ninguém. Pelo contrário, aquele que se acha bom porque segue regras e rituais não precisa de um salvador e acaba fazendo o mesmo que fizeram os fariseus e os mestres da lei, perseguindo Jesus e pervertendo a igreja de Deus. Ninguém será salvo por cumprir leis e regras.
A Bíblia é muito clara. O pecado do ser humano é tão grande que exigiu o sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado na cruz. Justamente a pedra que os construtores estavam ali rejeitando veio a ser a mais importante de todas. Quem rejeita o Filho em seu coração, quem abre mão de Jesus, pode seguir o regulamento que for, pode praticar os rituais que quiser, jamais terá salvação. Por outro lado, aquele que tem a verdadeira fé, que reconhece o seu pecado e que confia em Jesus como seu Salvador, este sim recebe perdão e paz com Deus e pode ter certeza da sua salvação. E esta pessoa não vai ser conhecida ou reconhecida pelo seu legalismo, mas pelo amor, pela bondade e pela prática da misericórdia que brota de um coração realmente crente. Uma coisa que chama a atenção é que Jesus denuncia que por causa das tradições, os líderes religiosos estavam deixando os mandamentos de Deus de lado. Jesus até dá um exemplo de alguém que não quer cuidar do seu pai e da sua mãe e como desculpa cita uma regra religiosa. O ensino de Jesus é muito claro. O mandamento de Deus é o mais importante. Se alguém quer saber como servir a Deus, como viver uma vida cristã, é preciso olhar para os mandamentos de Deus. Não ter outros deuses, não usar o nome de Deus sem respeito, santificar o dia do descanso, honrar e respeitar pai e mãe e outras autoridades, não matar ou machucar alguém, mas ajudar quem precisa, não trair seu esposo ou esposa, nem viver de forma promíscua, mas ser fiel e respeitar os outros seres humanos criados por Deus, não roubar ou tirar o que é dos outros, mas ajudar todos a prosperar, não mentir a respeito do próximo, nem difamar o seu nome, mas falar bem e promover a honra alheia. Não cobiçar o que pertence a outra pessoa, mas ficar contente e agradecido por aquilo que Deus concedeu. Diz Lutero que estes mandamentos já são suficientes para o cristão e que uma vida inteira não chega para nos exercitarmos neles. E que, portanto, precisamos ter muita atenção ao querer criar novas regras. Em alguns casos, talvez isso até será necessário, mas precisamos ter muito cuidado para não obscurecer o mandamento de Deus e, pelo contrário, qualquer tradição, qualquer costume, qualquer regulamento na igreja deve sempre expressar e promover a palavra de Deus e a verdadeira e sincera fé. E este é o ponto. Em nossa vida, também na vida cristã, vamos nos deparar com regras que devem ser cumpridas, mas precisamos sempre ter em mente a função e o benefício de cada uma delas. Por que lavamos as mãos e higienizamos as coisas que vêm do mercado? Por um ato de amor e de cuidado com a vida? Por que usamos o cinto de segurança e paramos no sinal vermelho? Por um ato de inteligência e de cuidado com a vida? Assim também, que tudo o que fizermos em nossa vida cristã seja a expressão da salvação que recebemos de Cristo e o resultado de uma fé sincera e de um coração ligado a Jesus. E, portanto, tudo o que fizermos será motivado e fundamentado pelo amor. Que assim seja. Amém. Tudo que no mundo você tem, pede
do seu viver. Neste mundo cheio de maldades, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Vamos falar com Deus em oração nas palavras da oração geral da Igreja. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te, especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua Igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua Igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua Igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e aos demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos afinal a nossa salvação eterna. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Entregamos, Pai, aos teus cuidados as nossas escolas, e pedimos-te que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Bondosamente, Pai, defende-nos de toda calamidade, proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faze prosperar a cada um em sua vocação, e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Seu Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos, aceita, te imploramos, nosso corpo e nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que trazemos perante ti para o teu louvor e serviço. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos, por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Somos agradecidos a Deus por mais este momento de pregação semanal online e agradecidos a Deus também pela sua companhia e pela sua presença neste momento. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam sempre ligados ao Senhor, para que com sinceridade possamos nos orientar pelos seus mandamentos e assim transparecer e transbordar o amor com que Deus nos amou primeiro em Cristo Jesus. Deus os abençoe, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.